A tensão entre China e Taiwan voltou a ocupar o centro das atenções globais diante de declarações duras e movimentos estratégicos que soam como um alerta direto ao mundo. A ideia de que ninguém vai impedir a anexação não é apenas uma frase de efeito, ela reflete uma postura histórica de Pequim, que considera Taiwan parte inseparável de seu território, mesmo diante de décadas de separação política e administrativa. Esse discurso, reforçado por ações militares, diplomáticas e econômicas, gera apreensão internacional e levanta questionamentos profundos sobre soberania, segurança regional e o equilíbrio de poder no século XXI. Desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em meados do século XX, Taiwan seguiu um caminho próprio, desenvolvendo instituições democráticas, uma economia altamente tecnológica e relações informais com diversas potências ocidentais. Para a China continental, no entanto, essa trajetória nunca foi reconhecida como legítima independência. O governo chinês sustenta que a reunificação é uma missão histórica, inevitável e inegociável, preferencialmente pacífica, mas com a clara advertência de que o uso da força permanece como opção. Essa ambiguidade estratégica mantém Taiwan em constante estado de vigilância e o mundo em permanente tensão. Quando se fala em bloqueio, o termo pode assumir múltiplos significados. Não se trata apenas de uma ação militar direta, mas de um conjunto de pressões que incluem exercícios navais em torno da ilha, incursões aéreas em zonas de identificação, campanhas diplomáticas para isolar Taiwan internacionalmente e o uso do peso econômico chinês como instrumento de coerção. Esses movimentos, muitas vezes graduais e calculados, testam os limites da resposta internacional e buscam normalizar um cenário de intimidação constante, sem necessariamente cruzar a linha de um conflito aberto. O impacto de uma eventual escalada não se restringe à Ásia Oriental. Taiwan ocupa uma posição estratégica vital nas cadeias globais de suprimentos, especialmente no setor de semicondutores, essenciais para praticamente toda a indústria moderna. Qualquer interrupção significativa nesse fluxo teria efeitos em cascata sobre economias de todo o planeta, afetando desde a produção de automóveis até dispositivos eletrônicos e sistemas de defesa. Por isso, a questão taiwanesa deixou de ser um tema regional para se tornar um problema verdadeiramente global. Os Estados Unidos e seus aliados acompanham a situação com atenção redobrada. Embora adotem oficialmente a política de uma só China, muitos países mantêm relações não oficiais com Taiwan e defendem a manutenção do status quo. A presença militar norte-americana na região, exercícios conjuntos com aliados e declarações de apoio à segurança de Taiwan são interpretados por Pequim como interferência externa. Essa dinâmica cria um delicado jogo de xadrez geopolítico, no qual cada movimento precisa ser cuidadosamente calculado para evitar uma reação em cadeia incontrolável. Dentro de Taiwan, a população vive uma realidade paradoxal. Por um lado, há um forte senso de identidade própria, alimentado por décadas de autogoverno e valores democráticos. Por outro, existe a consciência clara da assimetria de poder em relação à China continental. O debate interno oscila entre a necessidade de fortalecer a defesa, aprofundar laços internacionais e evitar provocações que possam servir de pretexto para uma ação mais agressiva. Essa tensão psicológica constante molda a política, a economia e até o cotidiano dos taiwaneses. A retórica de anexação inevitável também cumpre um papel interno na China. Ela reforça o nacionalismo, consolida a legitimidade do governo e desvia a atenção de desafios domésticos, como questões econômicas e sociais. Ao apresentar a reunificação como um objetivo histórico e patriótico, o discurso oficial mobiliza a opinião pública e reduz o espaço para dissenso. No entanto, essa estratégia carrega riscos, pois cria expectativas difíceis de administrar e limita a flexibilidade diplomática. O mundo observa com preocupação, mas também com certa cautela. Sanções econômicas, condenações diplomáticas e apelos ao diálogo são instrumentos frequentemente mencionados, mas sua eficácia diante de uma potência do porte da China é incerta.
Além disso, muitos países enfrentam o dilema de equilibrar princípios democráticos e interesses econômicos, já que a China é um parceiro comercial fundamental para grande parte do globo. Essa interdependência torna qualquer resposta coletiva mais complexa e, muitas vezes, mais lenta. A história mostra que conflitos mal administrados em regiões estratégicas podem ter consequências devastadoras e duradouras. No caso de Taiwan, o risco não está apenas em uma guerra convencional, mas também em incidentes menores que escapem ao controle, erros de cálculo ou demonstrações de força que provoquem reações desproporcionais. Em um cenário de alta tecnologia e armas avançadas, a margem para erro é mínima, e os custos humanos e econômicos seriam imensos. Apesar do clima de alerta, ainda há espaço para a diplomacia e para soluções que evitem o pior. Canais de comunicação, mecanismos de gestão de crises e esforços multilaterais podem ajudar a reduzir tensões e preservar a estabilidade. No entanto, isso exige vontade política, confiança mútua e o reconhecimento de que a segurança de uma região interconectada afeta todo o sistema internacional. Ignorar a complexidade da questão taiwanesa ou tratá-la apenas como um jogo de poder seria um erro grave. A frase, "ninguém vai impedir a anexação", ecoa como um aviso, mas também como um teste para a comunidade internacional. Ela desafia normas estabelecidas, questiona o papel das grandes potências e coloca em xeque a capacidade do mundo de lidar com disputas territoriais em um contexto globalizado. O futuro de Taiwan permanece incerto, suspenso entre a pressão de uma potência emergente e o apoio cauteloso de aliados distantes. Enquanto isso, o mundo segue em alerta, consciente de que o desenrolar dessa história pode redefinir os rumos da geopolítica contemporânea.